Mas eu falei nessa live aqui. Primeiro rodada. Vasco no G6. E hoje, se você abrir a tabela do Brasileirão, me diga onde o Vasco está. Me diz, mano, onde o Vasco está. O Vasco está no G4. Torcedores vascaínos. Calma. Verrete meu atacante no Cartola, rapaz. O melhor cabeceador do mundo. Se o Verrete tivesse 2 cabeças no lugar do pé, era o melhor jogador do mundo. É a realidade. Irmão, o melhor cabeceador do mundo se chama Verrete, ele joga no Campeonato Brasileiro. Ele está aqui. Num time muito ruim, inclusive. E você sabe disso. Mas falando agora sério de Vasco, eu não sei o que vocês acharam do jogo, mas eu já adianto. Eu não achei uma merda, tá? Eu gostei do jogo. Eu gostei, porque ontem eu e o Vitor tivemos uma conversa amigável do grupo em relação a esse jogo. Ele achou que não foi dos melhores e eu discordei. Rapaziada, não, eu vou contar aqui. O canal quase acabou. Quase que foi o fim do Cariocast. Na moral. Vou ficar só por aí. Mas quase acabou. A live hoje ia ser eu e Matheus, que não tá aqui, ia ser só eu. Que o Cauã não tinha confirmado. Porque, ó, o bagulho ficou sinistro. Mentira, foi uma conversa extremamente amigável sobre esse jogo. Enfim, cara, eu achei uma excelente vitória do Vasco, tá? Excelente vitória do Vasco. E eu não sei se vocês viram o presidente do Santos falando que era obrigação. Ele falou que tinha que ganhar deixaram de ganhar os 3 pontos contra o Vasco. Isso é meio. Isso é uma falta de respeito absurda. Né? Desconexão com a realidade absurda, né, gente? Parece que o Santos é o Santos do Pelé que tá em campo, né? O Santos, tudo bem que o Vasco não é isso tudo, mas é o Vasco em casa. O Santos que acabou de subir sem o Neymar. Se tivesse com o Neymar, deu pra meter uma marra. Mas sem o Neymar. Não, mas não é só o presidente do Santos, não, tá? Oi? A torcida também. Não foi só. A torcida comprou essa ideia, tá? A torcida comprou essa ideia. O Sormani comprou essa ideia. O vídeo do Sormani hoje é Sormani que é a torcida, né? Também. De fato. Mas eu já quero emendar nesse assunto logo. Posso? Posso, Caio? Pode. Eu só ia completar aqui, sim, dizendo que é uma loucura e, assim, um presidente de um clube não pode dar uma entrevista falando isso. Agora, por favor, com a palavra, Vitor. Cara, vamos lá. Sobre a declaração, é muito absurda. É muito absurda. Você tem que se esforçar muito para entender o que o cara quis dizer e não dá. Eu não consigo entender. Mas, assim, talvez numa ótica de o Vasco é um adversário direto do Santos a brigar para não cair, pelo menos na minha opinião, são 2 times fracos. São 2 times que vão brigar na parte de baixo da tabela. Então, cara, virada do Vasco excepcional, mas talvez por essa ótica o presidente pode ter visto dessa forma, mas é um desrespeito absurdo. E o Santos tem que se colocar no seu lugar também. Acabou de voltar da Série B, né? Não é como, o Santos fosse um time, sei lá, se fosse o presidente do Palmeiras, se fosse o presidente do Flamengo. Não, o Santos acabou de voltar da Série B e a meta do Santos é ficar na Série A, assim como é a meta do Vasco. Né? E até falaram, a torcida do Santos ficou falando, o Vasco é um time que briga há 5 anos para não cair. E o Santos caiu, em uma dessas brigas para não cair, caiu o Santos e não caiu o Vasco. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, sobre o jogo, que o Caio achou bom, eu achei o jogo bem ruim, tá? Não é bem ruim, eu achei o jogo ruim. Só ruim. Um jogo com gols, porém ruim. Vou explicar o porquê. Os 3 gols são falhas defensivas. Os 3. Tá? O Vasco entrega um gol pro Santos, que assim, o que o meu goleiro Léo Jardim, que já foi pedido na seleção por alguns desse chat aqui, não vou citar nomes, mas alguns desse chat já pediram na seleção, a saída dele não tem a menor condição. Tem a menor condição. Aí o Vasco tomou 1-0 e assim, virou porque o Verrete é absurdo mesmo. Ele é absurdo, ele é um dos melhores atacantes do campeonato e é isso aí mesmo, ele é um dos melhores e joga no time ruim. Porque a tática do Vasco é chuveirinho, é bola na área, porque o Verrete vai cabecear e vai arrumar alguma coisa.
Aí ele consegue ajeitar, o Vasco empata, e o segundo gol do Vasco é uma completa loucura da defesa do Santos, pô, que eu já falei aqui, quando a gente estava sem pauta, que a gente estava tendo que falar virou o Paulistocast, né? Basicamente, quando a gente estava tendo que falar do Campeonato Paulista, eu falava, a defesa do Santos é péssima, é uma das piores que eu já vi. A defesa do Santos é horrível, é horrível. E se provou horrível. Cara, você só tem uma função no Vasco. Bola na área, você só tem que marcar um cara. Os outros, irmão, não interessa. Só tem que marcar o Verratti. Ele aparece sozinho no meio de 4 defensores do Santos, sozinho. Nem pula pra cabecear. Tá fazendo o quê? Pô, tá de brincadeira. Por isso que eu tô falando, assim, pra mim, um jogo fraco porque ele é movido por muitos erros. Mas, boa vitória do Vasco, que como o senhor Anderson Martins, meu pai, né, acabou de comentar aqui, faltam 42. E a realidade é essa. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro fazendo conta para fazer 45. Faltam 42 pontos. Uma vitória extremamente importante contra o adversário direto na briga para não cair, em casa. E que, assim, se não ganha, se perde esse jogo em casa, o climinha em São Januário, eu acho que já começava a reforma, tá? Acho que a reforma já começava ali na mesma hora. Porque o Vasco está querendo reformar o São Januário, já começava ali a reforma. Inclusive, o Carille foi xingado ao fim do primeiro tempo, né? É bom deixar isso claro. Vai falar? Eu posso. Não, pode falar. Cara, assim, o jogo foi realmente ruim, mas foi divertido, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa Divertido. separação, assim, porque realmente parecia meio que os trapalhões ali em certo momento. E, cara, te falar, eu achei o Santos melhor do que o Vasco, tá? Eu achei que o Santos, se tivesse um time mais qualificado, assim, poderia ter vencido o jogo. Perdeu. Não chegou a perder grandes chances, assim, gols claros, assim, mas algumas oportunidades que poderiam ter sido melhores finalizadas com um time melhor, né? O próprio Guilherme não estava num dia muito bom. O Gabriel Bom Tempo acabou sendo um destaque ali no meio-campo, mas realmente a defesa do Santos a gente fala que há muito tempo. O jogo aéreo dessa defesa é realmente inacreditável, assim. O Santos no Campeonato Paulista tomou gol de bola parada, de bola aérea de praticamente todos os times pequenos. E quando enfrentou o Verratti, tomou 2 gols e era para ter tomado outro, que o Brasão faz uma defesa absurda, assim, espetacular na cabeçada do Verratti. Mas, cara, o time do Vasco é muito lento, assim, muito lento para virar a bola de um lado para o outro, para fazer qualquer coisa, assim, o Vasco é muito lento. Eu acho que. E, cara, eu acho que já tá na hora, assim, sinceramente, de todo mundo, né? Mas principalmente da torcida do Vasco, começar a cobrar o Coutinho de verdade, assim, porque eu acho que já, o período de paciência, assim, já foi, sabe? Ele não tá jogando mal, mas não é o que a torcida do Vasco esperava, nem o que a gente esperava, assim. O Coutinho tem futebol para muito mais. E, assim, ele contribui como um jogador mais um, assim, do Vasco. Normal, ele faz boas jogadas, tem alguns lampejos ali em alguns jogos, mas tá longe de ser o cara. E o Coutinho tem, o quê? 32, 33 anos? É Assim, não novo é um ainda. cara para estar se arrastando em campo desse jeito. Enfim, e, cara, o time do Vasco é muito lento. Tanto que no momento que conseguiu acelerar, assim, o Hugo Moura acha uma bola espetacular pro Piton, lá do lado esquerdo. E ele domina, cruza, o Verratti vai e escora pro Nuno fazer o gol. Assim, em 3 toques o Vasco conseguiu levar a perder o gol do Santos. Mas durante o primeiro tempo, a bola chega de um lateral, passa no Hugo Moura, passa no outro meia, chega no Paulo Henrique do outro lado. Aí ele tenta cruzar, já marcado com a defesa do Santos postado. Aí vai tentar pelo outro lado, aí volta no volante, volta no zagueiro, volta no outro volante para chegar lá no lateral de novo. E assim é muito fácil, né? E a torcida e a defesa do Santos, cara, toma um gol com cruzamento de frente, assim, inacreditável. Assim, é a bola que mais me irrita no futebol, disparado, é esse cruzamento que os times fazem de frente pra zaga, assim. Principalmente quando o time tá perdendo o jogo, que você tá indo pra baixo ali e tal, que começa a jogar a bola dentro da área. Cara, não é difícil você abrir e cruzar de lado pra você pegar o atacante de frente, assim. Os caras vêm trazendo pro meio e cruza de frente tudo que a defesa mais quer, assim. Eu acho que o único gol que eu vi sair foi esse do Verratti e o gol do Sérgio Roberto contra o PSG lá na virada do Barcelona. Porque, assim, essa jogada quase nunca funciona. Porque a defesa tá de frente, ou o jogador o atacante está impedido, que ele vai ter que estar na frente e vai acabar ficando em posição de impedimento, mas que a defesa do Santos fez ontem realmente assim, foi inacreditável. Ninguém marcou, não teve linha de impedimento, parece que o resto estava invisível dentro da área. Assim, o Paê, claro, bate muito bem na bola e assim, não teve esforço nenhum, realmente. Acho que o jogo do Vasco foi muito ruim mesmo. É, Primeiro tempo, principalmente, né? Acho que é para ficar muito preocupado e acho que o Santos jogou, não vou falar nem melhor, porque eu acho até uma ofensa, mas jogou menos pior do que o Vasco.
mas concordo aí com o que vocês falaram, acho que vão ser dois times que vão brigar na parte de baixo da tabela, o que torna a vitória do Vasco ainda mais importante, né? E é isso, vale 3 pontos da mesma forma que ganhar jogando bem, pode ser que embale, assim, uma vitória pode dar uma moral pro time em algum aspecto, melhorar, mas futebol, assim, realmente muito preocupante do Vasco, mas 3 pontos é 3 pontos e é isso. Cara, é que o Igor e o Vitor falaram da defesa do Santos. Cara, a defesa do Vasco titular me preocupa demais, tá? É uma defesa que ontem entra com Piton na esquerda, Maurício Lemos, João Vitor e Paulo Henrique. São dois laterais que não marcam. O Paulo Henrique e o Piton são dois laterais muito ofensivos. Piton, assim, defensivamente é uma vergonha, né, gente? O espaço que ele dá pra todo ponto que joga pelo lado dele é uma loucura. João Vitor não traz segurança nenhuma, é um maluco da cabeça, ele pode ser expulso a qualquer momento. O Maurício Lemos é lentíssimo, é um jogador que eu não gosto, não me agrada. Então é uma zaga que eu prevejo dificuldade durante o Campeonato Brasileiro. São duas zagas, na verdade, né? Santos e Vasco são dois clubes grandes do G12 que tem zagas que não condizem em nada. Acho que até com o momento dos clubes, cara. O Santos se reforçou muito, gastou um dinheiraço assim no Roleiser, sei lá como é que pronuncia. A gente tá no Brasil, né? Então é Roleiser. Gastou um dinheiraço ali na frente, trouxe o Neymar de volta e a zaga do Santos tem Gil e Zé Ivaldo. Então, assim, eu acho que é um problema muito grande desses dois times no momento que o Bragantino empata com o Ceará 2-2 aqui. E a gente vai ver muito problema na zaga desses dois clubes. E sobre velocidade, eu acho que o Vasco tem um titular muito garantido que retornou ontem, né? Que é o Watson. Era titularíssimo do Vasco quando se lesionar, é um jogador que estava muito bem, que te dava essa profundidade, é um ponta que consegue jogar do lado invertido e do lado esquerdo também, ele é canhoto. E acho que vai ser titular desse time. Tem o David também, que se machucou. São dois jogadores de velocidade que o Vasco tá precisando muito. É realmente um time muito lento, que tem o Garré, né, o Nuno Moreira também, que são dois jogadores que não são de velocidade. E para completar, você ainda tem o Coutinho e o Verratti. O Vasco contra o Fluminense entra com 4 volantes, Coutinho e Verratti. Então é um time muito lento. Se pegar times com uma transição rápida, por exemplo, um Botafogo da vida, deve sofrer muito, Fortaleza também. Então o Vasco tem que se preocupar bastante com essas duas questões.